Continuando o estudo do seno. Questão 4. Identifique os pares de números reais que possuem o mesmo seno. Aí eu tenho aqui 4 números. 1, 2, 3, 4. Aí eu quero saber os pares que têm o mesmo seno. Para eu saber quem tem o mesmo seno, eu preciso encontrar o seno de todos eles. Preciso encontrar o seno de todos eles. E como é que eu faço para encontrar o seno desses números? Eu não sei nem que número é, nem quanto é em graus, né? Olha, eu não sei quanto é em graus, cada um deles. Então, primeiro, eu vou transformar eles em graus. Então, vai ficar 11π sobre 6, que é igual a 11 vezes o valor de π, 180 graus, dividido por 6. Então, aqui aí repete o 11 vezes, esses dois dá para dividir. 18 para dividir para 6 é 3, repete o 0. Então, 180 para dividir para 60 ficou 30. Agora, 11 vezes 30, que vai dar 330 graus. Então, já encontrei quanto equivale esse ângulo. Agora, vamos para o próximo. 5π sobre 4. 5π sobre 4. Repete aqui 5 vezes π, que é 180 graus, e aqui 4. Esses dois podem dividir. Então, repete o 5, 180 para dividir para 4, que vai dar 45. 45 vezes 45 vai dar 135 graus. Vamos para o próximo. Já foi o 11, já foi o 5π. Agora, 7π sobre 4. 7π sobre 4, que é igual a 7 vezes π. Quanto é o valor de π? 180 sobre 4. E agora, esses dois podem dividir, né? Então, repete o 7. E aqui vai ficar 180 para dividir para 4. 180 dividido por 4, a gente já viu que é 45. Agora aqui eu tenho 7 vezes 45. Aí faz a continha aqui, olha. 45 vezes 7. 7 vezes 5, 35. Coloca 5, reserva 3. 7 vezes 4, 28. 28 com 3, que vai dar 31. Então, aqui é 315 graus. O próximo, minha gente, agora é 4π sobre 3. 4π sobre 3. Aí vai ficar aqui, olha, 4 vezes 180 dividido por 3. 4 vezes 18 para dividir para 3, né? Vai ficar 6 e repete o 0. Então, aqui vai ficar 4 vezes 6, 4 vezes 6, 24, e repete o 0. Então, 4 vezes 60 é 240 graus. Pessoal, agora eu já sei quanto é que vale cada um desses ângulos. Mas como é que eu encontro o seno desses ângulos aqui? Eu não posso encontrar, é difícil encontrar o seno desses ângulos. Eu sei o seguinte, que o mais fácil de todos de encontrar é o seno de 30, 45 e 60. Vou colocar aqui na minha circunferência trigonométrica, viu? Olha. Vou colocar aqui. Olha. Esse eixo aqui é o eixo seno e aqui vai ser o eixo... E aqui vai ser o eixo cosseno, certo? Eu sei que aqui eu tenho 0 graus, aqui 90 graus, nesse ponto 180 graus e aqui nesse pontinho eu tenho 270 graus. Meus queridos, lembra que eu falei para vocês que os mais fáceis que eu tenho que decorar é o seno de 30,
de 45 graus e o de 60 graus, porque são os ângulos notáveis, são os ângulos mais importantes. 100% das questões vai pedir esses ângulos notáveis. Mas, professor, e como é que eu faço? Mas ele me deu esses aqui, como é que eu faço então? Olhe, esses ângulos aqui, 330, vai ser simétrico a um desses aqui, a um desses três. 135 vai ser simétrico a um desses três. 315 vai ser simétrico a um desses três. E 240 vai ser simétrico a um desses três. Então, se eles são simétricos, o seno desses aqui vai ser igualzinho ao seno deles, porque são simétricos. Então, eu quero ver, 330 é simétrico a qual desses? Aí eu vou encontrar agora. Eu vou encontrar se 330 é simétrico de 30, 45 ou 60. E como é que eu faço para encontrar o simétrico? Aí eu venho utilizar aqui a minha fórmula. Olha, a gente já estudou simetria e aqui eu tenho a minha fórmula. A gente está revisando aqui, olha. Observe o seguinte. Se o ponto que eu vou encontrar se o ponto estiver no segundo quadrante, eu uso essa fórmula. Se o ponto estiver no terceiro quadrante, eu utilizo essa fórmula. E se o ponto estiver no quarto quadrante, eu utilizo essa fórmula aqui. Então, vamos colocar, pessoal, esses pontos aqui, todos na circunferência primeiro, para a gente saber. Vamos lá. 330 vai estar em qual quadrante? Olha, eu esqueci de colocar aqui o 360, que fecha a circunferência. 330 vai estar aqui no quarto quadrante, olha. Porque o quarto quadrante é de 270 até 360. Então, 330 eu vou dizer que está aqui. 330 graus. Agora, 135. 135 vai estar aqui no terceiro quadrante. Porque aqui, no segundo, porque aqui é de 90 até 135. Então, 135 eu vou dizer que está aqui. Eu sei que é um ponto do segundo quadrante. Segundo quadrante. E aqui é o quarto quadrante. Vamos para o próximo. 315. 315 vai ser um ponto aqui também do quarto quadrante, olha. Então, 315 vai estar mais ou menos aqui. 315 graus. E o outro ponto? 240. 240 vai estar onde? 240 vai estar aqui no terceiro quadrante. Terceiro quadrante. Porque aqui é de 180 até 270. Então, 240 vai estar mais ou menos aqui. Pronto, eu já coloquei os pontos em cada quadrante correto. Por que eu fiz isso, pessoal? Eu fiz isso para eu saber qual a fórmula utilizar. Porque se o ponto tiver, repetindo, se o ponto tiver no segundo quadrante, é essa. Se o ponto estiver no terceiro quadrante, esta. E se o ponto estiver no quarto quadrante, esta fórmula. Aí eu tenho que colocar os pontos aqui nos quadrantes para eu saber qual é a fórmula que eu vou usar. Então, vou começar. 330 está na onde? 330 está aqui, no quarto quadrante. Então, qual é a fórmula que eu vou pegar para encontrar o simétrico? P' é igual a 2π menos A. Então, vamos lá. 330. P' é igual a 2π menos A. P é o ponto aqui, o 330. Então, vai ficar 330, que é igual... 330, que é igual a 2 vezes π. Quanto é π? 180 menos A. 330 graus é igual a 2 vezes 180, que é 360, menos A.
olhe, o A está negativo, vai para o primeiro membro positivo. Então, ficou A, que é igual. 360 não mudou de lado, então fica com o mesmo sinal. Agora, 330 é positivo, implícito, vai para o segundo membro, troca o sinal para negativo. Então, aqui, A, que é igual 360 menos 330, que ficou 30. Então, A é igual a 30. Então, eu sei que 330 é simétrico de 30. Não é isso? Olha, 330 é simétrico de quem? É simétrico de 30. Vou colocar aqui, olha. 330 é simétrico de 30. Professor, e o que quer dizer simétrico? Vou repetir. Se eles dois são simétricos, isso quer dizer que o seno de 30, que eu já sei quanto é igual ao seno de 330. Aí eu já resolvi meu problema, né? Pronto. E agora, pessoal, vamos encontrar o seno de 330, que é igual ao seno de 30. Mas, professor, e o seno de 30, quanto é? Eita, aí tem a fórmulazinha, o jeitinho de fazer, olha, a técnica, olha. Eu vou encontrar o seno de 30, 45 e 60. Vejam só como é fácil. Tem que ser nessa ordem aqui os números. Aí eu coloco 1, 2, 3. Todo mundo vai ganhar um traço de fração. Todo mundo ganha um número 2 no denominador. No numerador, todos ganham uma raiz. E agora eu vou observar quem tem raiz quadrada exata. Raiz quadrada de 1 é 1, repete o 2. Raiz quadrada de 2 não tem exata, então fica raiz quadrada de 2. E aqui no denominador fica o 2. Raiz quadrada de 3 não tem exata, então fica 3. Raiz de 3. E aqui no denominador fica o próprio 2. Então, meus queridos, seno de 30 é 1 meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Então, minha gente, seno de 330 vai ser o mesmo do seno de... vai ser o mesmo do seno de 30. Então, olha lá, o seno de 330 é igual a quem, minha gente? Igual ao seno de 30. E quem é? 1 meio. 1 meio. Não é isso? Pessoal, atenção agora, viu? Olha. Aqui o seno aqui embaixo, quando vai descendo aqui, o seno ele é negativo. Aqui o seno é negativo. Nós vimos isso aqui, olha. A gente estudou. Olha. Seno do primeiro e segundo quadrante é positivo. Seno do terceiro e quarto quadrante é negativo. Nós vimos. Então, ele vai ganhar aqui o sinal de menos, porque 330 está no quarto quadrante. Está no quarto quadrante. E o seno do quarto quadrante ele é negativo. Então, ficou menos 1 meio. O seno de 330 é menos 1 meio. Já encontrei o seno de 330. Agora vamos para o seno de 315. 315. Primeiro eu tenho que encontrar o simétrico de 315. 315 é simétrico ao qual desses? Vou ter que encontrar. Como é que eu encontro? Utilizando as fórmulas. Utilizando estas fórmulas aqui para eu encontrar o simétrico. Veja. Vou utilizar estas fórmulas. Mas 315 é um ponto do qual quadrante? 315 é um ponto do quarto quadrante. Então, se é do quarto quadrante, eu pego esta fórmula aqui, olha, porque o ponto está no quarto quadrante. Então, vai ficar quem? A fórmula é P', que é igual a 2π
menos A. Quanto é P? 315, que é igual a 2 vezes π. Π é 180 menos A. 315, que é igual a 2 vezes 180, 360, menos A. Esse A tá negativo, passa para o outro lado positivo. Não mudou de lado o 360, então o sinal fica o mesmo. Aqui tem um negativo implícito. Quando vem para o outro lado, mudando de membro, fica negativo. Então, 315. Agora, A, que vai ser igual. Esses dois números têm os sinais, são diferentes. Então, tem que subtrair o maior do menor. 360 menos 315 ficou 45. E conserva o sinal do número maior, que é positivo. Então, A é 45. Isso quer dizer que 315 é simétrico de 45. Olha, 330, 315, né? 315 graus é simétrico de 45. Se eles são simétricos, eles têm o mesmo seno. 315 vai ter o mesmo seno de 45. Quanto é o seno de 45, meus queridos? Raiz de 2 sobre 2. Então, o seno de 315 também vai ser. Agora, cuidado. 315 está no quarto quadrante. E o seno do quarto quadrante, ele é o quê? Negativo. Então, vamos lá. Passando aqui a folha. Aí eu vou fazer, olha. Seno. Vou fazer aqui esta folha aqui. Olha. Seno. Eita. Seno de 315 vai ser igual. Olha. 315 simétrico de 45. O seno de 45 é quanto? Raiz de 2 sobre 2. É raiz de 2 sobre 2. Só que negativo. Então, o seno de 315 é menos raiz de 2 sobre 2. Agora, nós vamos calcular o seno de... eu esqueci de 135, né? Pulei logo para 315, mas não tem problema. Agora, vamos para 135. Vamos lá. Passando um tracinho aqui, vai ficar 315. Não, 135. 135. Pessoal, 135. 135 está aqui. Olha, está aqui. Ele vai ser simétrico a qual desses? Não sei. Então, vamos procurar. Observe que 135 é um ponto que está no segundo quadrante, olha. Está no segundo quadrante. Então, eu tenho que pegar a fórmula do segundo quadrante. Quem é a fórmula do segundo quadrante para encontrar o simétrico? P igual a π menos A. Então, aqui vai ser P igual a π menos A. Quanto é o valor de P? É o 135, que é igual a π 180 menos A. Então, aqui, olha, o A vai passar para o primeiro membro. Ele está negativo e fica positivo. A, que é igual. 180 não mudou de lado, fica com o mesmo sinal. Aqui tem o mais implícito, muda de sinal, ficou 135. A, que é igual. 180 menos 135 vai ficar 45. Olha, os sinais aqui são diferentes. Tem um mais implícito. Quando os sinais são diferentes, tem que subtrair. 180 menos 135, que ficou 45. Então, eu sei que 135 graus é simétrico de 45 graus.
Se eles são simétricos, olha, 135 é simétrico de 45. Se eles são simétricos, eles têm o mesmo seno. Então, o seno de 45 é quanto? Raiz de 2 sobre 2. Quanto então vai ser o seno de 135? Raiz de 2 sobre 2 também. Então, aqui, olha, seno de 135 graus vai ser igual a raiz de 2 sobre 2. E agora, positivo ou negativo? Esse valor do seno vai ser positivo, porque ele está no primeiro quadrante. Olha ele aqui no primeiro quadrante, veja. Tá vendo? No segundo quadrante. Então, seno do primeiro e segundo quadrante é positivo. Do terceiro e quarto é negativo. Então, vai ser positivo. Então, aqui o seno é positivo e eu encerro esse do 135. E agora, qual é o número que eu vou encontrar? Agora só falta 240. Vamos lá. 240. Pronto. 240 é simétrico a qual desses ângulos? Olha, 240 está aqui no terceiro quadrante e eu quero encontrar o simétrico dele aqui no primeiro quadrante. Como é que eu faço? Eu vou pegar uma fórmula. Mas qual fórmula? A fórmula do terceiro quadrante. Quando o ponto está no terceiro quadrante, eu pego essa fórmula aqui. P é igual a π mais A. Então, pegando a fórmula, P é igual a π mais A. Quem é P? P é o 240, que é o ponto da circunferência, que é igual a π. Π é quanto? 180 mais A. A é sempre um ponto do primeiro quadrante. Então, esse A está positivo agora. Então, ele vai para aqui, negativo. Menos A. 180 não mudou de lado, fica o mesmo. Agora, aqui 240 está positivo. Tem um sinal de positivo implícito. Vem aqui para cá, negativo. 240. Olha agora, menos A, que é igual. Os sinais os números têm sinais diferentes, então eu vou subtrair 240 menos 180, que vai dar 60, que deu 60 graus. Eu conservo o sinal do número maior, menos 60. A variável não pode ficar negativa, aí eu multiplico por menos 1. Pessoal, multiplicar por menos 1 é trocar o sinal. É negativo, fica positivo. É negativo, fica positivo. Então, A é igual a 60. Então, isso quer dizer que 240 graus é simétrico de 60 graus. Pronto, é simétrico de 60. Se são simétricos, eles têm o mesmo seno. Quanto é o seno de 60? O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Pessoal, 240 está no qual quadrante? No terceiro quadrante. Então, o seno aqui dele, olha, vai ser o quê? Quando está no quarto quadrante, é negativo. Então, o seno de 240 vai ser igualzinho ao seno de 60. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2, só que o sinal é negativo. Então, seno de 240 é menos raiz de 3 sobre 2. Agora, ele quer saber os pares, né? Quem é que tem o mesmo seno? Então, vou colocar todo mundo aqui, viu? Olha, o seno de 330 foi quanto? 330 foi menos 1 meio, menos 1 meio. Eita, esqueci o ângulo. Seno de 330 foi igual a quem? Menos 1 meio.
Agora, o seno de 135. O seno de 135 está aqui, olha, raiz de 2 sobre 2. Então, seno de 135 é igual a raiz de 2 sobre 2. E agora, seno de 315. Quanto foi o seno de 315? O seno de 315 está aqui, olha, foi menos raiz de 2 sobre 2. Então, seno de 315 foi igual a menos raiz de 2 sobre 2. Agora, o seno de 240. O seno de 240, a gente viu que foi menos raiz de 2, menos raiz de 3 sobre 2. Então, seno de 240 graus é igual a quem? Menos raiz de 3 sobre 2. Ele quer saber aqui, quem foi que teve senos iguais? Quais foram os números que tiveram senos iguais? Vamos olhar o seno de cada um deles. Aqui tem senos iguais? Não tem senos iguais. Menos 1/2. Aqui é mais raiz de 2 sobre 2. Aqui é menos raiz de 2 sobre 2. E aqui é menos raiz de 3 sobre 2. Então, nenhum desses senos aqui, pessoal, nenhum desses pares de ângulo tem senos iguais. Então, aqui não tem pares de ângulos, não tem ângulos com senos iguais. Com senos iguais. Se tivesse, eu juntava, né? Eu dizia que fulano e ciclano tem o mesmo seno, ciclano e beltrano tem o mesmo seno. Mas nesse caso aqui, os senos foram diferentes. Então, essa foi a resolução da questão 4. Parecia pequena, ela é um pouquinho grande e demorada porque eu estou explicando, né? E tem que explicar bem devagarinho.